Pessoal, eu li esse despacho com perplexidade, porque é uma aberta afronta à presunção de inocência. Vai além daquilo que a Lava Jato já havia produzido de ruim no passado, porque há uma produção pretérita muito deletéria da Lava Jato. Aqui se foi a um novo patamar. E eu vou destrinchar esse despacho em algumas frações para não me estender muito. Para começar, é importante separar a existência de fundamento, de base probatória, e neste despacho não há, porque tampouco há no requerimento do Ministério Público. É preciso separar, portanto, base probatória para condenação. Pode ser que no curso dessa investigação, como disse a Vera, se encontre, porque, repito, ainda não há, elementos que justifiquem a condenação desses investigados. Isso é uma coisa. Outra coisa é usar os elementos disponíveis agora, precários, para justificar uma prisão preventiva. Há um regramento para prisão preventiva. Que risco, por exemplo, o Michel Temer oferecia hoje ao processo, à investigação, à instrução criminal, à ordem pública, à ordem econômica? Qual risco? Porque sem essa resposta muito clara, a prisão preventiva rui. Não há essa resposta. Porque não há, o sujeito não é nem mais presidente da República. Como é que ele pode ser líder de um processo criminoso ainda em curso? O esquema dele caiu, se houvesse. Ou ele continua com vínculos no atual governo? Como sustentar uma prisão preventiva? Este é o fato fundamental. E aqui não se sustenta. Uma coisa é reunir, insisto, material probatório, investigar, levantar material para uma futura condenação. Por enquanto não há. Outra é com base nessa precariedade aqui, sem comprovação de crime corrente, prender alguém preventivamente. Vejam que logo na primeira página do despacho, se referindo ao requerimento do Ministério Público, diz o doutor Marcelo Bretas que o requerimento é desdobramento das operações Radioatividade, Pripyat e Irmandade, tendo como finalidade aprofundar as investigações relacionadas às obras de construção da usina nuclear de Angra 3. Como assim? Há um requerimento para que se prenda pessoas com a finalidade de aprofundar a investigação? Que inversão lógica é essa? Onde nós vamos parar com isso? Agora se prende, porque já se quebrava sigilo, né? Para aprofundar a investigação, uma inversão. Agora se prende a rodo para aprofundar a investigação. Para quê? Para constranger os presos a fazer uma delação premiada? Este despacho do Dr. Bretas, assim como o requerimento do Ministério Público, tem como base tão exclusivamente a palavra de um delator, José Antunes Sobrinho, da Engevix. Condenado. É o único condenado nessa trama, o delator. Alguém condenado, ferrado, que fala em busca de se safar, que acusa os outros. Carlos Andreasa, você de novo. Vou retomar a análise do texto do despacho a partir de uma citação que a Vera fez aqui, abre aspas, para o Dr. Bretas, nessa obra de arte, obra de ficção. É certo que não há, por hora, um decreto condenatório em desfavor de nenhum dos investigados. E a análise a ser feita adiante sobre o comportamento de cada um dos requeridos é ainda superficial. Superficial, mas mandou prender, né, doutor? Mas o fato é que os crimes de corrupção e outros relacionados, como os tratados neste processo, numa análise ainda superficial, de novo, né, doutor? Superficial, mas serve para mandar prender cidadãos. Hão de observar o regramento compatível com a sua gravidade, além da necessidade de estancar imediatamente a atividade criminosa. De novo, a questão fundamental. Ele tenta explicar
porque determina a prisão preventiva. A necessidade de estancar imediatamente a atividade criminosa. Mas este despacho não consegue convencer, a não ser fanáticos, de que havia uma atividade criminosa em curso. Agora, presentemente. Porque é só com base nisso que se pode prender dessa maneira, uma medida cautelar dessa natureza. Qual atividade criminosa em curso agora, doutor Bretas? Que crimes o Michel Temer estaria cometendo agora desde sua casa, fora do governo? Onde está provado que ele operava para atrapalhar a investigação, porque seria um dos motivos para uma prisão preventiva? Isso não há. Aí vamos mais adiante na sentença do doutor. Aspas novamente. Tal como se disse linhas atrás, claro que não há por hora um decreto condenatório contra os investigados. E a análise a ser feita em seguida sobre o comportamento deles é ainda provisória, claro. Mas o fato é que os crimes de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, como narrado, devem ser tratados com a gravidade legalmente determinada, especialmente quando envolvido o ex-presidente da República, ocupante do mais alto cargo do país. Desde quando o juiz de direito faz julgamento de ordem moral a partir da condição do cargo ocupado por alguém? Onde no ordenamento jurídico brasileiro está dito que o fato de alguém ter sido presidente da República agrava as condições para que seja preso preventivamente? Isto é um escândalo. É um juiz capaz de sentenciar dessa maneira, porque no final das contas esse despacho sentencia. Se no futuro alguém desse grupo aí, e pessoalmente o Michel Temer, for inocentado, está arruinado, com a sua reputação manchada. Ah, mas político não tem reputação? Tem sim. As pessoas têm reputação, e é aquele argumento que as pessoas não gostam, porque sempre acham que não serão vítimas. Mas pode ser você amanhã, pode ser alguém próximo a você, ouvinte, espectador. É grave esse tipo de coisa, isso é uma criação. Isso é uma invenção, isso não está no ordenamento jurídico. E se nós continuarmos achando bom que se tome decisões, que se prenda gente com base em juízos dessa natureza, morais, sem fundamento no ordenamento jurídico, é o caos, a insegurança jurídica. Vou passar a bola e tem mais depois. Vou continuar, portanto, tá interessante a dinâmica do programa, né? A gente vai girando, mas eu vou continuar aqui dedicado à leitura desse despacho. Então, diz o doutor Bretas, abre aspas para ele. Pois bem, o MPF entabula sua representação, a que pediu as medidas cautelares, a partir do acordo de colaboração firmado com José Antunes Sobrinho. E aí eu paro tudo. Entabula não. Entabula sugere que haveria outros elementos a partir da delação. E não há. Ou quase não há. 99% do que está aqui, portanto, com base no requerimento do Ministério Público Federal, deriva da palavra de um delator, de um condenado em busca de se safar contra outros investigados não condenados. Isso é muito importante, porque é o seguinte: o delator José Antunes Sobrinho implica o Coronel Lima. E aí, numa construção ficcional da ordem da fantasia muito sofisticada, de repente o Coronel Lima vira operador financeiro do Michel Temer. A relação objetiva do delator é com o Coronel Lima. E aí, de repente, o Coronel Lima surge desdobrado como esse operador político. A coisa funciona mais ou menos assim, aqui, a partir do despacho. O texto reconstrói, recria uma realmente confusa teia societária entre as empresas que venceram a licitação de Angra 3, tá? Inclusive, essa rede complexa e confusa é, segundo o Ministério Público, chancelado pelo Dr. Bretas, motivo de suspeição. A Argeplan, que é a empresa do Coronel Lima, nessa concertação, não teria peso, segundo o delator, não teria tamanho que justificasse a sua presença nesse consórcio. Daí, pela palavra do mesmo delator, é só o delator, a Argeplan
do Coronel Lima só teria entrado no consórcio, pequena, modesta, por influência do Otton Pinheiro, que era então o presidente da Eletronuclear. E aí, o que se conclui em mais uma ilação? Que o Michel Temer era o operador por trás. Era quem trabalhava por trás para que a AGEPLAN chegasse lá, dado que essa empresa, segundo o delator, não tinha estatura para estar ali. É assim que nós estamos aqui nesse despacho. Mas, peço licença, para continuar mais um pouco. O que há aqui, para além de delação desse cidadão, do dono da Engevix? Existem, de fato, alguns registros de troca telefônica entre o Otton, então presidente da Eletronuclear, e o Coronel Lima. Sabe quando? De 2011 a 2015. Volto àquele ponto. Até pode ser, é possível. Acredito que será. Que daqui da investigação dessas ligações, da investigação de aprofundamento da apuração, se encontre elementos probatórios para condenar os investigados. Mas como uma prisão preventiva pode ser fundamentada com fatos ocorridos, documentados entre 2011 e 2015? Voltarei, tem mais. Andreasa, você também acha que, de alguma forma, essa prisão é ruim para já capenga a articulação política do governo no Congresso nesse momento? É ruim, Silvio. Queria fazer uma reflexão, assim, tentando pensar com a cabeça do parlamento. Conversei com alguns deputados hoje. Na cabeça deles, alimentando a teoria conspirativa de que o governo tem parte nessa operação de hoje, está o fato de que o Bolsonaro levou para dentro do governo a Lava Jato. Falei muito sobre isso aqui. Levou para dentro do governo a Lava Jato na figura do Sérgio Moro. De modo que, na cabeça do parlamentar, cuja atividade política está criminalizada, desde esse momento, Moro, símbolo da Lava Jato, dentro do governo, tudo quanto a Operação Lava Jato fizer contra políticos será, de uma maneira ou de outra, a depender do grau atribuído ao Sérgio Moro, ministro da Justiça, e, portanto, ao seu chefe, Jair Bolsonaro, com evidentes impactos no governo e na relação com o governo, já debilitada institucionalmente a relação política entre executivo e parlamento. Mas eu vou pedir licença para voltar aqui à sentença pela última vez, prometo, tá? Mas é porque é muito importante fechar esse raciocínio. De novo, abro aspas para o doutor Bretas. Diz ele: desse modo, é bastante plausível a conclusão ministerial do Ministério Público de que, possivelmente, o valor pago à AF Consult do Brasil, no caso de Angra 3, foi direcionado para o pagamento de vantagens indevidas, provavelmente para Michel Temer e Coronel Lima. Vejam, bastante plausível, possivelmente, provavelmente, é desta maneira que se manda prender no Brasil. Especulando, costurando narrativa, fazendo ilação. O que é isso, gente? Bastante plausível. Vejam, outro trecho mais adiante. Cabe frisar que, apesar do Parquet, Ministério Público, destacar a atuação de Otton, presidente da Eletrobras, da Eletronuclear, na contratação da AF Consult, entendo que o investigado já foi denunciado, Otton, e condenado, incitos autos, por condutas que parecem ser as mesmas ora relatadas. Desse modo, a fim de se evitar o bis in idem, a repetição do pagamento da pena, e diante de dúvida considerável em relação à existência e gravidade de fatos novos, entendo que não se justifica impor tal medida de segregação de prisão preventiva para Otton e sua filha Ana Cristina. Vejam o que está dito aqui. Como o Otton já foi condenado, talvez pelas mesmas condutas, fica ele e a filha poupados de segregação, da medida de segregação, diante de dúvida considerável em relação à existência e gravidade dos fatos novos. Ou seja, o condenado, o Otton, fica poupado.
em função dessa dúvida ante a matéria. Mas aqueles que são meramente investigados, entre os quais um ex-presidente da República, mesmo diante dessa dúvida, dessa incerteza, desse bastante plausível, desse bando de possivelmente, provavelmente, superficialmente, vai preso preventivamente. É o fim da picada. É o fim da picada. Pessoal, o Brasil, nosso país, está paralisado completamente. Uma crise institucional grave que se agrava a cada dia. Fatos como esse são nocivos para a saúde institucional e isso tem reflexos na economia. O Brasil está em depressão política e econômica e sem muita perspectiva de sair. Esse jacobinismo lavajatista de que eu tanto falo, esse investimento em processo revolucionário, de que o governo Bolsonaro, não apenas na eleição, também como o governo participa, esse processo revolucionário é nocivo, quase impeditivo para qualquer programa reformista de longo prazo. Isso quer dizer que a reforma da Previdência morreu, não tem chance? Não. Estou falando em longo prazo. Algo de que uma nação precisa. Um programa reformista, liberal, consistente, em longo prazo, vai sendo minado a cada vez que um fato como esse acontece. Como aconteceu lá atrás, com o Janot, quem não se lembra, contra o Michel Temer, contra o Brasil. Depois, a Revolução dos Caminhoneiros, tão festejada. É difícil. É difícil para esse país andar.